Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um tempo em que nós procuramos olhar para as informações, as notícias e pensar nelas do ponto de vista cristão, com uma interpretação de acordo com aquilo que é a Palavra de Deus. Nós todos ficamos tristes e de algum modo chocados com as informações a respeito daquilo que se passou em Reguengos de Monsaraz, o maior surto em lares, apesar de ter havido já muitos em Portugal, total de 162 pessoas identificadas como positivas e 18 falecimentos. Esta notícia foi repetida bastante em todos os meios de comunicação, levou a algumas dificuldades, inclusive no que diz respeito à própria postura do Governo e da Ministra responsável por esta situação. Mais uma vez, faz parte daquilo que tem sido o pacote de informações constantes que nós temos recebido a respeito daquilo que se passa em relação à pandemia. Ou seja, desde que nós tivemos a declaração da pandemia e que o Covid-19 passou a ser um problema de saúde pública a nível mundial, nós podemos dizer que basicamente o que nós ouvimos a respeito de saúde é Covid. E praticamente é só isso que nós ouvimos em termos de informação. Todos os dias nós somos informados do número de pessoas que faleceu, de quantas pessoas foram consideradas positivas, de quantas estão recuperadas, nós sabemos quantos estão nos cuidados intensivos. É um verdadeiro relatório diário a respeito desta patologia e que nos leva, de alguma maneira, a perguntar: e o que é que se passa em relação ao resto? É que as outras doenças no país e no mundo não tiraram férias. Não foi feito aqui um intervalo em que as outras patologias simplesmente deixaram de existir para que nós pudéssemos, digamos, ter tempo de nos concentrar exclusivamente no Covid. Na verdade, há muitas outras doenças a criarem dificuldades. Por exemplo, quantos AVCs continuam a acontecer diariamente no país? Nós temos um estabelecimento de milhares de pessoas que morrem por ano por causa da AVC, fora aqueles que ficam, de facto, com muitas limitações depois de terem tido um AVC. Porquê que não falamos mais, por exemplo, a respeito daquilo que é a demência ou o Alzheimer em Portugal? Nós somos o quarto país da OCDE no que diz respeito ao Alzheimer. Nós temos uma taxa significativa de 20 pessoas com Alzheimer por cada 1000 habitantes, o que é uma das maiores taxas da Europa e do mundo. Estas coisas dizem respeito às dificuldades que vão durar anos, em que as pessoas vão ter que lidar com muitas limitações no acompanhamento dos seus queridos que estão enfermos. Ou seja, diante desta pandemia que nos tem feito concentrar quase exclusivamente no que diz respeito ao problema deste vírus, nós temos que reconhecer que o estado da saúde geral do nosso país tem se agravado. Não por causa do vírus, mas por causa de todas as outras patologias que têm deixado de ter atenção. As pessoas estão a ter dificuldade em ser atendidas nos centros de saúde. Muitos centros de saúde estão fechados, as pessoas não conseguem consultas. Para conseguirem uma urgência têm que ir para lá de madrugada e muitas vezes com muitas limitações não vão conseguir, não conseguem mostrar os seus exames aos seus médicos de família. Tudo isto está a contribuir para que a situação geral do nosso país em termos de saúde seja pior. Nesse conceito, nós como cristãos continuamos a olhar para a Palavra de Deus que nos diz que somos responsáveis. Responsáveis por nós, responsáveis pela nossa saúde. Nós temos que dar contas daquilo que é a nossa própria saúde e temos que entender que o nosso corpo é nossa responsabilidade e nós temos que ter este cuidado em primeiro lugar. Nós temos que olhar para aquilo que nós somos e aquilo que estamos a viver. O nosso apelo hoje diz respeito àquilo que é a saúde no sentido geral. E a preocupação que deve existir na cabeça de cada um de nós no que diz respeito à nossa própria saúde e das pessoas que estão próximas de nós neste tempo de pandemia, lembrando que não é apenas o Covid-19 que anda por aí. Então, algumas coisas muito práticas que eu gostaria de lembrar e que nós precisamos ter em conta. Se você tem alguma necessidade de saúde, se surge algum problema de saúde urgente, por favor, não deixe isto passar. Não acredite que, porque estamos a viver nesta situação, o medo deve imperar e você não vai tratar daquilo que se passa. Ora, ligue para a Saúde 24. Procure ver se há possibilidade de atendimento urgente. Se há algum tipo de clínica ou que você tem acesso e que está a fazer trabalho de atendimento, faça a consulta. Você precisa ser visto e você precisa ser atendido. Não deixe que esta situação permita que a sua saúde se degrade até um ponto em que talvez depois não tenha mais recuperação por causa do medo ou de deixar de recorrer aos cuidados de saúde ou de procurar uma urgência, porque existem possibilidades de você ser atendido. Sabemos que, evidentemente, os hospitais
São lugares onde nós devemos acorrer com o mínimo de vezes possível, mas quando há necessidade, nós devemos ser atendidos para não deixar que as coisas se agravem a um ponto pior. Não deixe de fazer a sua medicação. E se você não consegue que o seu médico o atenda, então verifica onde é que você consegue ter a sua receita passada. Ou, em última instância, consiga os medicamentos na sua farmácia com receita suspensa, mas não pare de fazer a medicação. Não é porque nós estamos a viver uma pandemia de Covid que a sua tensão arterial pode ficar sem medicação, que a sua diabetes pode passar sem controle ou sem insulina, que os seus medicamentos crónicos podem deixar de ser feitos. Você precisa manter a medicação que tem sido feita. Se não houve possibilidade de um novo controle, então mantenha pelo menos aquilo que tem sido a sua medicação até aqui. Lembre-se que algumas coisas em termos de saúde são muito importantes e estão na sua mão fazê-lo. Hidratação. Beba água. 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Mesmo que você não tenha sede, mesmo que você esteja mais parado em casa e não precise deslocar, faça a sua hidratação porque você precisa dela. Não deixe de ter cuidado com a sua alimentação. Agora que nós temos, eventualmente, muita gente, mais tempo e disponibilidade para pensar naquilo que vai comer, nós temos condições de selecionar a alimentação que vamos fazer e comer de forma sadia. Lembre-se, se você está mais parado, está mais fechado, não vai, por exemplo, ao ginásio porque é muito complicado, não tem grandes condições de sair para fazer caminhadas porque tem receio, então lembre-se que está a consumir menos calorias, logo precisa de ingerir menos calorias. Pense nisto, porque o que tem acontecido é o contrário e as pessoas estão a ganhar peso durante este tempo quando deviam aproveitar este tempo para perder peso. Dentro do possível, faça alguma atividade física. Se há a possibilidade de você sair de casa para se deslocar em um local com segurança, talvez um jardim, um local público perto da sua casa, então saia e ande. O mínimo que pode fazer é andar. Nós ainda estamos numa época em que temos bom tempo e nós devemos aproveitar esta oportunidade. Lembre-se que em público, por enquanto, não é obrigatória a utilização de máscara. E até onde nós sabemos, os riscos de contaminação em público são muito pequenos, a não ser que você vá para um lugar em que há uma grande concentração de pessoas a caminhar. Se você está a caminhar num jardim, numa praça pública, se você está a caminhar num local que é feito para caminhadas, mantenha alguma distância entre aquelas outras pessoas que estão por ali e caminhe, aproveite o ar puro, faça a sua atividade física, porque isto vai ser importante para si. Lembre-se que distanciamento é quanto basta. Nós precisamos perceber que a socialização faz parte de quem nós somos. Distanciamento social não significa que você não pode ter absolutamente nenhum contato com pessoas. É importante que nós possamos manter a ligação com os nossos amigos, com os nossos parentes, dentro daquilo que é o possível, respeitando as regras que têm sido colocadas, mas não deixando de contactar. A saúde mental, psicológica, faz parte da nossa saúde e, infelizmente, algumas pessoas estão a ficar piores, estão a agravar-se claramente na sua situação por causa daquilo que estão a viver. Evitando a socialização, estão a complicar-se. Este é um tempo para pensar até em novos projetos. Talvez você possa pensar em aprender alguma coisa nova. A internet nos permite ter acesso a muitas coisas, ter algum conhecimento melhor de alguma língua estrangeira, aprender algum trabalho manual, aprender a tocar algum instrumento musical. Nós, quando nos envolvemos com objetivos concretos e específicos, nós ocupamos o nosso tempo, ocupamos a nossa mente e a nossa saúde, o nosso corpo como um todo acaba por beneficiar. Mais uma vez nós apelamos aqui. Muita gente está a encarar esta situação como uma espécie de stand-by. É como se nós tivéssemos carregado o botão de pausa nas nossas vidas. Mas, na verdade, as nossas vidas não estão em pausa. Nós não vamos tornar a viver um momento como este. Este ano, 2020, não se vai repetir. Estes dias que você tem tido são dias únicos. E nós podemos e devemos fazer render da mesma maneira que qualquer outro. Cada dia é uma bênção. E cada dia que você acorda e levanta com saúde, é uma bênção que Deus está-lhe a dar, é um dia que Ele está a acrescentar. Nós vamos ter que dar contas ao Senhor do tempo que Ele nos deu. O que estamos a fazer com este tempo? Não vamos deixar chegar à presença do Senhor e simplesmente dizer: Senhor, em 2020 havia uma pandemia e não deu para fazer nada. Porque não é verdade. Repito, o tempo não parou, as doenças e a saúde não fizeram pausa para nós tratarmos só do vírus. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso espírito, porque isto faz parte daquilo que são os princípios corretos ensinados na Palavra de Deus para cada crente em Cristo.